Olá, Grupo Refúgio, a paz do Senhor Jesus. Bom, estamos aqui, para mais um propósito. Hoje é o dia da família no altar de Deus. Como eu sempre digo, é o lugar mais seguro que existe para nós colocarmos a nossa família, onde Deus cuida, E hoje a gente vamos, colocar a nossa família no altar de Deus. Amém? Glória a Deus, E eu vou falar um pouquinho hoje em colocar a nossa casa em ordem, A gente tem falado muito isso no grupo, Em colocar a casa em ordem. E o que quer dizer? Tudo, Tudo na nossa vida. Colocar em ordem. Ah, mas a minha casa tá arrumadinha. Mas às vezes deve ter algo que você não usa, que você precisa, desfazer daquilo ali. E a gente tem aprendido muito sobre isso no grupo, E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre colocar a nossa casa em ordem. Amém? Glória a Deus. A palavra que eu vou estar lendo está em Isaías, o capítulo 38, versículo 1, que aqui diz quando o profeta, o profeta Isaías, ele diz ao rei, o rei Ezequias, que ele estava doente, e prestes a morrer. Mas chegou Isaías e disse a Ezequias, onde nós vamos ler agora, que é o capítulo 38 de Isaías, o versículo 1, que diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Somente até aqui. Aqui nós vimos, que o profeta foi até o rei, Ezequias, que estava muito doente, prestes a morrer, com uma doença, mortal. E ele, como disse aqui na palavra, que diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. E aqui o que nós vimos nessa mensagem? Aqui nessa mensagem, o que diz para nós hoje é um alerta, Para quê? Para nós cuidarmos da nossa família, dos nossos filhos, do relacionamento com Deus e de algumas questões, que a gente tem que pôr em ordem também, que é as espirituais, as emocionais e as materiais. E aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pôr tudo em ordem antes que seja tarde, Porque nós sabemos que o Senhor vem. Jesus está à porta. E o que nós temos que buscar? A presença dele, estar na presença dele em constante oração e jejum. E nós temos que buscar ao Senhor. E o que nós vamos ver? Ezequias, ele era um bom rei, E
Mas a ordem ele focava no quê? Em garantir que a sua casa, família e reino, né, estivessem preparados e organizadas diante de Deus. E o que nós estamos buscando? O que nós estamos fazendo para quando o Senhor vier? O que a gente está fazendo para organizar a nossa casa, organizar a nossa família? Como eu disse, não é só você, minha casa está organizada, minha casa é limpa, mas questão de organização, de família, né? Filhos, nós sabemos que hoje, né, está muito difícil, né? Criar filhos nesse mundo de hoje, onde muitas, o que tiram o foco das crianças é o celular, é a internet. E eu pergunto para mim também, o que eu tô fazendo para os meus filhos? Eu tô organizando eles, eu estou preparando eles para quando Jesus voltar? A minha casa tá preparada para quando Jesus voltar? E esses dias foi, né, como eu disse, a gente tá falando no grupo em manter organizado. Tipo assim, coisas velhas que a gente não usa mais, uma roupa, né? Se a gente pode doar, que a roupa esteja em perfeito estado, a gente doa. A gente, se tiver algo quebrado, né, a gente tem que jogar fora. E eu comecei a fazer isso. A gente não pode ter nada quebrado, nada, né, faltando, tudo, né, no lugar, nada fora do lugar. Mas a questão da família, a gente tá preparando, a gente tá entregando a nossa família no altar de Deus direitinho? Como acho que em outro vídeo que eu já falei, o ano passado, muitas das vezes eu colocava meu nome na lista por colocar. Eu não orava, eu não jejuava, eu deixava lá. Muitas das vezes eu orava só, mas jejum eu não fazia. Muitas vezes. E esse ano é diferente. Eu falei, né, com Deus, eu vou orar, vou jejuar todas as segundas-feiras, não sendo só eu que estou à frente do propósito, mas as outras duas irmãs, porque nós temos que preparar, nós temos que estar preparando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, para quando Jesus vier. E aqui nós temos o foco é entregar a nossa família no altar. Mas nós temos que estar ali, perseverantes, né? Buscando a Deus em oração, em jejum. Eu costumo dizer que a gente coloca só na segunda-feira, mas o ideal é colocar todos os dias, né? A gente acorda, a gente já ora e, Senhor, a minha família tá em tuas mãos no dia de hoje, cuida. Não é só na segunda-feira, a gente tem que colocar todos os dias, porque nós vimos tanta coisas acontecendo, tantos pais matando os filhos matando os pais, por bobeira, né? Nem que seja um motivo maior, mas às vezes é por uma coisa tão besta, tão insignificante, mas aí acaba perdendo alguém da família. E nós temos que estar aqui, orando, jejuando, entregando a nossa família num lugar que é mais seguro, onde você vai ter a confiança, onde você vai poder descansar realmente, onde a sua família está. É o lugar mais confiante que pode existir no mundo. Às vezes você deve estar pensando,
Eu coloco toda segunda-feira. Eu oro, eu jejuo toda segunda-feira, mas eu não vejo mudança. Mas aos nossos olhos, muitas das vezes nós não vimos a mudança. Mas quando nós começarmos a olhar com os olhos espirituais, nós vamos ver que há mudança na nossa casa, há mudança na nossa família. Eu digo por mim, eu já tenho visto algumas mudanças. E olha que a gente tá nesse propósito há anos. Mas por quê? Porque muitas vezes eu não fiz direito. E hoje você tem essa liberdade de estar aqui no grupo, colocar o seu nome. Como a nossa irmã Janaína disse semana passada, se a pessoa não pode jejuar, se há impossibilidade de fazer um jejum, mas a oração é essencial. A oração já é essencial para tudo. Então nós temos que buscar ao Senhor, colocar a nossa casa em ordem, para quando Jesus vier, a nossa família ir com Ele. Eu falo que é o meu sonho e eu creio em Deus, eu creio que esse ano a minha família vai ser salva, a minha família vai estar, orando, buscando o Senhor junto comigo, porque eu deposito a minha família no altar de hoje. A nossa família, ela é um bem precioso, é aquela, aqueles que a gente ama a gente dá a nossa vida por eles, principalmente pelos nossos filhos. Mas o melhor que a gente tem que fazer é entregar na mão de Deus. Se você realmente quer sua família salva, se realmente você quer sua família adorando, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, hoje é o dia. Hoje é o dia mais, aqui do grupo, é o dia que mais a gente tem que buscar. Pôr a nossa família aqui, pois Ele cuida dos mínimos detalhes, Eu, como eu disse, ano passado eu quase não jejuei. Orar eu orava ainda, mas jejum não. Mas hoje você tem que pôr, tem que fazer, porque é o que Deus quer de nós. E é uma sensação maravilhosa quando você faz aquele jejum, que é por alguém que você ama, é alguém que você tanto quer que seja salvo, que seja liberto dos vícios, liberto de tudo que você aí vem passando com os seus filhos, com a sua família. E hoje você tem o dia aí para colocar a sua família no altar. A gente descansa, a gente coloca ali o nome, nossos familiares, e nós descansamos, porque Ele guarda. Ele guarda. A gente tá no começo do ano ainda, mas eu já tive resposta de Deus. Eu já tive a certeza que Deus estava cuidando. E é maravilhoso você ter essa certeza que foi Deus que guardou. Eu queria lembrar o dia que Deus guardou a vida do meu filho. Mas eu não lembro o dia, mas não sei se foi numa segunda, mas Deus guardou a vida do meu filho um dia. Um mês passado, acho que foi. Mas Deus é tão bom. Mas por quê? Porque eu me propus a confiar no Senhor. Eu me propus a. Então é isso que a gente tem que buscar, orar, jejuar pela nossa família, pois a nossa família é uma bênção de Deus.
É um projeto do Senhor. Deus é tão maravilhoso, Deus é tremendo na nossa vida. E que hoje você venha depositar sua família aqui no altar. Busque, ore, jejue por eles, pois você vai ter resposta de Deus. O que eu passo para vocês hoje, ponha sua casa em ordem. Começa, a buscar a Deus. Se você é desorganizada, coloca sua casa em ordem. Se você não é, sua casa é arrumadinha, coloca a sua família em ordem. Coloca tudo aquilo que você quer, que você deseja para a sua família, coloca nas mãos do Senhor hoje. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de nós. E hoje eu vou fazer diferente, no final. A gente costuma dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje você vai declarar, a partir de hoje a minha casa estará em ordem. Amém? Glória a Deus. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E pode ter certeza que Deus está cuidando da nossa família. Deus está cuidando de tudo, 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 tudo. Amém? Beijos a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Beijos.